Assassinato ou suicídio? O que aconteceu com a diva da Lula Landry? Olá, aqui é a Vanessa Corrêa do blog Moral da História e hoje vamos falar sobre o chamado do cuco de de Robert Galbraith. Que na verdade, né, se você não está vivendo em outro planeta por esses últimos dias, deve já saber que esse é o pseudônimo da J.K. Rowling, a nossa queridinha que escreveu o famoso Harry Potter. Primeiro, faz todo sentido ela ter criado esse pseudônimo, faz sentido mesmo, porque esse é um gênero completamente diferente. Então é até bom para quebrar um pouco do impacto que um fã de Harry Potter pode ter ao encontrar esse livro. Então esse livro é um romance policial, é a história de um detetive, eu vou botar dessa forma, já que vai virar uma sequência e provavelmente a sequência vai ser desse mesmo detetive que se chama Cormoran Strike. E o caso é que o Cormoran Strike é um detetive que tá numa fase difícil da vida. O livro já começa, isso não é spoiler, o livro já começa dele se separando da namorada dele numa situação caótica, assim. Então você percebe que o cara é bem problemático, o escritório dele tá com uma cara horrorosa de quem tá falindo mesmo. Então esse é o Cormoran Strike, o personagem, né, o detetive desse romance policial. E o caso que, então, Cormoran Strike tem que resolver nesse livro, no Chamado do Cuco, é a morte misteriosa de Lula Landry, que é uma super modelo, super famosa, super adorada, super, e que simplesmente caiu da sacada do seu apartamento. Então, a polícia constatou que foi suicídio, mesmo porque Lula é uma pessoa um tanto problemática, de fato. Só que algumas pessoas não acreditam que foi um suicídio. Então vai lá atrás do Cormoran Strike para contratá-lo, para investigar esse caso. E como o Cormoran Strike está quase falindo, se não falido, e o irmão da Lula oferece rios de dinheiro e não tem como o Strike negar, mesmo que ele ache que o caso de fato foi um suicídio, ele entra na investigação, né, pela oportunidade que ele viu ali. Para desvendar esse mistério, o Cormoran vai ter a fiel escudeira dele, que não poderia não se chamar Robin. Olha só, vejam só vocês. Então os dois vão entrar nessa investigação de verificar o que aconteceu com a Lula Landry. O livro acaba sendo também uma crítica à sociedade que agrega valores à superficialidade, à futilidade, etc, né? Porque eles vão começar a lidar com pessoas superficiais. Além disso, faz uma crítica ao jornalismo sensacionalista e entre outras coisinhas que a gente pode encontrar. Mas não é um livro que você vai encontrar grandes respostas para o universo, para a alma e reflexões e tudo mais. É um livro de entretenimento mesmo e que tem algumas questões que você pode refletir e criticar. Então, assim, o Chamado do Cuco, ele é um livro adulto, né? De fato. Normalmente eu não gosto de livros policiais, com ação, com não sei o que, eu já falei isso aqui, principalmente pelo ritmo que muitas vezes é aceleradíssimo, no sentido de que acontecem muitas coisas numa noite só, e agentes secretos e armas, e assim, aqui não acontece isso. Tem um ritmo bom, mas tem um ritmo mais detalhado, tem um ritmo mais assim formal, é bem descrito. Então é considerado adulto por esse motivo, né? Pela diferença de vocabulário. Mas apesar de eu não ter lido, eu vi muitas críticas ao outro livro da J.K. Rowling, que é nesse gênero de policial, que é A Morte Súbita. Eu ainda não li, mas eu vi muita crítica dizendo que a escrita é completamente densa, completamente complexa e que muitos fãs de JK não conseguiram ler por causa disso, né? Então, pelo que eu percebi, mesmo sem ter lido Morte Súbita, é que aqui, no Chamado do Cuco, isso está mais equilibrado.
Tá uma leitura mais fácil, mas ainda assim é diferente do Harry Potter. Não esperem o mesmo tipo de escrita e tal. O suspense, então, de fato me surpreendeu. Eu achei bem gostoso. Eu quis fazer a detetive e desvendar o crime antes do Cormoran Strike da Robin. E chegou o seguinte: a resposta, eu não vou falar, óbvio, da resposta final, mas a resposta final, eu cheguei a pensar nela antes, né? Quando eu tava lá pelo meio do livro, eu pensei assim: caracas, vai acontecer isso, e se acontecer, não vai ser legal. Mas foi um pensamento que passou, porque durante o livro você se confunde, aí você começa a achar, não foi isso que aconteceu, não, foi outra coisa, e o pensamento passou. Mas quando chegou no final do livro, começou a acontecer aquilo que eu tava esperando, e eu fiquei morrendo de medo, desesperada, achando que ia dar besteira. Mas não, apesar de ter sido a resposta que passou pela minha cabeça, a J.K. Rowling conseguiu amarrar assim, todos os fios que poderiam estar soltos na história. E apesar da resposta que eu tava com medo de ser ela, né, ter acontecido, eu achei que ela fechou de uma forma fenomenal. Ela soube corresponder e eu não me decepcionei. E ele continuou no nível bom de pontuação. Isso foi bem legal. Então foram 4 estrelinhas para O Chamado do Cuco. Primeiro porque me surpreendeu muito. É um gênero que eu já falei pra vocês que normalmente não me atrai muito. E eu super me envolvi com o livro. Achei bem bacana. Não me decepcionei em nenhum momento com a escrita da J.K. Rowling nesse novo mundo, né, de gênero. E 4 estrelinhas porque eu quero ver como é que vai dar essa sequência. Uma das questões, assim, que eu me peguei pensando quando eu pensei que vai ter uma sequência e tal, é porque eu gostei muito nesse livro o relacionamento do Cormoran Strike com a Robin, porque não cai na mesmice de sempre de um casal que tá trabalhando juntos e que tem o mesmo objetivo e acontece não sei o que, né? Aqui é diferente, aqui tem um relacionamento bem mais maduro, é um relacionamento profissional, onde um beneficia o outro profissionalmente. Então eu achei isso bem bacana e eu espero mesmo que, se a J.K. Rowling continuar escrevendo com os mesmos personagens, que continue esse tipo de relacionamento, que não caia naquela coisa comercial e naquele clichê, na minha opinião, que normalmente já me afasta desses livros de romance policial. Moral da história: confie em J.K. Rowling, ela é uma boa escritora, mas não espere encontrar nada de Harry Potter aqui. E Vanessa, parabéns por quebrar mais uma vez um preconceito literário. Parabéns pra mim. Gente, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar em gostei, deem joinha, ajudem a compartilhar o canal, se inscrevam e comentem aí o que vocês acham. Agora, um PSzinho. Você que já leu, continua vendo. Você que ainda não leu, eu não vou dar um spoiler agora, não vai ser spoiler, mas vai ser uma dica que eu quero compartilhar, porque eu fiquei me roendo e eu não vi em nenhum outro vídeo, sei lá, as pessoas comentando, e eu fiquei, será que é a imaginação da minha cabeça? Então eu quero compartilhar com alguém. É o seguinte: eu sou bióloga e quando eu tava lendo o livro, eu lembrei do título. O título se chama O Chamado do Cuco. E nisso eu lembrei como o cuco se comporta na natureza, né? Pelo que ele é famoso. Só que a gente vê aqui no meio da história uma coisa que confunde. O cuco é um dos apelidos da Lula Laundrie. A minha questão é: será que esse título está se referindo de fato a ela? Me ajudem aí.